Em cada item a seguir, escolha uma letra para indicar a variável e escreva uma expressão algébrica para representar. No caso, ele está pedindo aqui o triplo de um número. Quando a gente fala em triplo, triplo são 3 vezes alguma coisa. Não é isso? Então, 3 vezes um número. Um número, ele não disse que número era. Então, eu posso usar uma letra ou variável para representar esse número. Eu posso usar A, 3A. Então, vai 3 vezes A é o triplo de um número. Eu posso não usar esse vezes, ele vai ficar a mesma coisa, como 3A é a mesma coisa. Se eu não quisesse usar o A, eu poderia usar outra letra. Seria a mesma coisa, 3B, 3E, e assim sucessivamente. Ele pediu para escolher uma letra, então a letra que você escolheu, desde que você coloque 3, e a letra 3 é o triplo de um número, e representa o triplo de um número. A quarta parte de um número menos 5. Veja, quando a gente fala em quarta parte de um número, a gente divide o número em 4 partes, certo? A quarta parte vai ser 1/4, não é isso? A quarta parte é um número dividido em 4. Quarta parte de um número. Mas que número é esse? Ele não disse que número era, então vou usar aqui um x, certo? Menos 5. Então, menos 5. Então, é só você fazer a interpretação de parte por parte, para descobrir qual é a linguagem matemática, a expressão que você vai colocar para representar essa linguagem comum. A quarta parte é 1/4. Se eu dissesse a terça parte, seria 1/3. A metade seria 1/2. A quinta parte, 1/5. A décima parte, 1/10. E assim sucessivamente. De um número, esse número ele não disse quem era, então eu usei aqui o x. Se você usou outra letra, também vai estar certo, pois ele deixou a escolha. Menos 5, então menos 5. A metade de um número. Metade de um número é 1 dividido em 2. Tudo que você divide em 2 vai ser a metade. Então, aqui eu vou ter 1/2, que é a metade de um número. O quadrado de um número. Quadrado de um número, eu não sei quem é, então vou usar o A. E o quadrado é quando você leva a 2. É o expoente 2. Então, eu tenho o quadrado de um número. A elevado a 2, então x elevado a 2, y elevado a 2, certo? 10 menos o dobro de um número. Então, ele diz 10 menos. Então, você só seguir direitinho o que ele está dizendo, ó. 10 menos o dobro de um número. E o que é o dobro de um número? Dobro são 2 vezes. 2 vezes um número. E que número é esse? Eu não sei quem é. Vou chamar de y. Então, eu tenho 10 menos o dobro de um número. Ok? Então, aqui tem uma representação matemática, né, uma expressão algébrica representando essa linguagem comum. Agora, ele pede o seguinte. Agora, para cada item, calcula o valor numérico da expressão substituindo a variável por 10. Ou seja, agora eu vou calcular o valor numérico. O valor numérico é o valor em número. Perceba que aqui eu tenho uma expressão algébrica, certo? Eu tenho números, sinais e letras, que são as variáveis, certo? E agora eu quero calcular o valor numérico, ou seja, quanto aqui isso equivale. Então, para saber o valor numérico, eu preciso saber qual o valor de y. E ele está dizendo aqui que cada variável de cada uma dessas aqui vale 10. Então, eu vou calcular o valor numérico usando 10. Então, vamos ver aqui. Nessa primeira aqui, vou calcular o valor numérico. Vamos colocar aqui valor numérico. De 3e. Então, a variável, ele disse que vale 10. Então, aqui, 3e vai ser 3 vezes 10. 3 vezes 10 dá 30. Acabou aqui. Quarta parte de um número. Ele está dizendo que esse número, que x vale 10, que a variável vale 10. Então, vamos calcular aqui o valor numérico dele. Então, eu tenho 1/4
de x. Quem é x? Ele disse que é 10. Menos 5. Então, vamos calcular aqui. Eu tenho 1 vezes 10, que dá 10. Sobre 4, menos 5. O que acontece? Se eu dividir 10 por 4, vai dar 2,5. Não é isso? Eu posso fazer dessa forma. 10 dividido por 4 dá 2,5. 2,5 menos 5 vai dar 2,5. Só que como 5 tem maior valor absoluto, ele vai ficar negativo. Mas, professor, e se eu respondesse da forma de fração? Na forma de fração, eu faria o MMC, que no caso aqui é o 4. Porque aqui, quando não tem denominador, o denominador é 1. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 10, 10. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 5, 20. 10 menos 20 vai dar 10. Sinal do maior valor absoluto, menos. Dividido por 4. Menos 10 quartos é a mesma coisa que menos 2,5. Então, dá o mesmo resultado. Ok? Agora, vamos fazer esse outro. Ele está dizendo a metade de um número. Então, a metade, esquecemos de colocar aqui um número, né? Faltou o x. O número ou outra letra. Metade, a gente só registrou a metade de um número. Então, a gente tem que colocar aqui o x, outra variável. A metade de um número, aqui eu vou ter 1/2 vezes 10. Por quê? Porque ele disse que a variável vale 10 para cada caso para calcular o valor numérico. Então, 1 vezes 10 dá 10. 10 sobre 2, que vai dar 5. 10 dividido por 2 dá 5. Então, aqui eu tenho o valor numérico 5. Aqui, quadrado de um número. Quadrado de um número. Como esse número, ele disse que vale 10, então vai ficar 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. Está resolvido. Vamos ver a outra. Aqui eu tenho 10 menos 2y. Só que ele disse que o y vale 10, que a variável vale 10. Então, a gente vai fazer 10 menos 2y. Só que aqui eu tenho uma conta de menos e aqui eu tenho uma conta de vezes. Então, resolvemos primeiro a conta de vezes. Então, vou repetir esse 10. Vamos responder aqui na frente. 2 vezes 10 dá 20. E menos por mais dá menos. E vai ficar 10 menos 20. 10 menos 20 é 10. Eu olho, quem tem maior valor absoluto? O 20. 20 tem maior valor absoluto do que o 10. Qual é o sinal do 20? Menos, então o resultado aqui é menos. Então, eu calculei aqui o valor numérico de cada uma dessas expressões, substituindo a variável por 10. Cada variável aqui valeu 10. Valeu 10 porque a questão disse que era 10.